Mas vamos lá, bom estar com vocês. Hoje vai ser um prazer a gente fazer essa troca aqui, porque esse tema que hoje a gente vai tratar no circuito empresarial do Sim de Beleza é um tema que pega muito nos estabelecimentos de beleza, é um tema que faz muita diferença no nosso caixa no final do mês, é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, assim, nesse tempo que a gente vai ter juntos aqui, eu quero ter realmente uma troca com vocês. A gente vai bater um papo mesmo, vou esclarecer algumas dúvidas, vou passar o conteúdo aqui, e vocês podem me perguntar, eu estou aberta, tá? Para poder responder, vai ser uma troca mesmo entre nós. E é muito bom, né, gente, a gente começar a semana com conhecimento, porque eu penso o seguinte, que é o conhecimento é que transforma, né? Na própria Bíblia já fala, né, que a gente perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente adquire o conhecimento, é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de mudar a forma como a gente faz naturalmente, né? Então, vamos começar com tudo. Hoje o tema é preço certo, pare de adivinhar e comece a lucrar. Gente, quantos estabelecimentos de beleza estão com problema nesse sentido aqui? Por que que muitos estabelecimentos, eles faturam, mas eles não têm lucro, né? Existe uma diferença muito grande entre faturamento e entre lucro. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse tema, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rinelli Abreu, né? Meu rostinho já é meio conhecido aqui, porque eu faço muitos trabalhos em paralelo aqui com o Sim de Beleza, inclusive a gestão financeira aqui do Sim de Beleza, né? E eu já estou nesse mercado, eu sou formada em administração, em gestão financeira, eu estou no mercado atuando. Tranquilo, Vitória, não tem problema, tá? Se tiver dúvida, pode me chamar, pode mandar mensagem aqui que a gente está vendo. Mas eu já estou nesse mercado de gestão, gente, tem 20 anos. No mercado da beleza, especificamente, tem 17 anos que eu atuo nesse mercado. Então, assim, já errei muito, já aprendi muito, já chorei muito, já fiquei muitas vezes feliz. Então, já passei por muitas coisas, já tive muitas experiências, né? E o que eu quero passar aqui hoje para vocês é um pouquinho do que eu já vivi, né? O conhecimento, ele nunca é demais, né? A gente está sempre vivendo e aprendendo. Eu mesmo, com 17 anos nesse mercado da beleza, na área de gestão, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas o que eu já sei, eu vou procurar passar um pouquinho para vocês, né? Eu queria conhecer vocês um pouquinho antes da gente continuar. Me fale aqui no chat, vocês são gestores, vocês são profissionais, vocês são gestores e profissionais? Me fala também qual bairro que vocês atuam, qual o estabelecimento de vocês está em qual bairro. Fala aqui comigo, só para poder ter uma noção aqui, para a gente poder conversar melhor. Mandem aqui no chat para mim. E a gente tem muitos gestores, né, gente, que está na parte operacional também, né? Então, coloca aqui para mim, só para eu poder saber, conhecer um pouquinho de vocês. Gestores. Vitória Cabeleireira e abriu o estúdio. Ótimo. Eliane, podóloga. Sou gestora e podóloga. Ótimo. Então, beleza, gente. Ponte Grande. Legal, Vitória. Maravilha. Então, vamos lá, né, gente? Para a gente iniciar, eu só vou passar um pequeno vídeo aqui do Sim de Beleza, para vocês verem a atuação do Sim de Beleza, como que tá.
porque o Sim de Beleza sempre está na ativa aí, procurando sempre agregar para o mercado, né? Essas aulas aí do circuito empresarial é algo que o Sim de Beleza promove todo mês. Então, eu sei que são conteúdos que realmente agregam dentro do salão. Então, vou passar para vocês só um vídeo aqui para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Gostaria muito de agradecê-lo por toda a presteza, né? Toda vez que precisamos, o senhor foi muito solícito e sempre resolvendo os nossos problemas, né? Quantas você preferiu ver o que a área da beleza tem? Então, assim, esse projeto do sindicato, que é o Formei Agora, ele veio de encontro ao que eu acredito e é por isso que hoje eu estou aqui com vocês, porque é o conhecimento que transforma. Legal, né, gente? A gente está sempre, eu estou sempre acompanhando os trabalhos também do Sim de Beleza, e a gente tem visitado muitas escolas, muitos estabelecimentos de beleza, tem atendido também muitos gestores aqui, né, que têm dúvidas. Então, assim, vocês não fiquem na dúvida, tá? Sempre que surgir alguma coisa aí que você não estiver conseguindo saber resolver, pode procurar o Sim de Beleza aqui, porque ele tem pessoas capacitadas, tem área contábil, tem área jurídica, pessoas que podem realmente agregar aí para vocês, tá? Então, vamos lá, começando a nossa aula, essa frase que está na tela: trabalho, trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Quem se identifica com essa frase? Levanta um dedinho aí para mim. Quem em algum momento já passou por isso? Trabalhou, 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 e depois, meu Deus, cadê meu dinheiro? Eu trabalhei tanto, eu atendi tantos clientes, eu fiquei tanto tempo no salão, e cadê o meu dinheiro? Né? Eu sou a primeira a levantar meu dedo aqui, porque eu já passei muito por isso. Né? Já trabalhei 12, 14, 16 horas, e cheguei no final do mês, girou muito dinheiro, muitos atendimentos, cheguei no final do mês, meu Deus, cadê meu dinheiro? Trabalhei tanto e cadê meu dinheiro? Gente, isso é normal na área da beleza, isso acontece muito no nosso mercado. A gente atender muito, né? A gente não tem horário para começar e não tem horário para finalizar. Quantos profissionais aí atende até 10, 11 horas da noite? A menina mesmo que faz a minha escova, ela falou comigo na sexta-feira, assim, no sábado: Rinelli, hoje eu não tenho hora para sair daqui. Minha última cliente eu vou atender 8 horas da noite e só Deus sabe que horas que eu vou sair daqui. Então, isso é comum no nosso mercado, né? Mas não pode ser algo natural. A gente não pode aceitar isso de forma natural, porque se a gente trabalha, a gente quer ver o retorno do nosso trabalho, não é mesmo? Se a gente trabalha, a gente quer chegar no final do mês, abrir nossa conta e falar, pelo menos valeu a pena, né? Aquela frase, o trabalho tem que devolver, né? Então, assim, isso é muito comum de acontecer, né, no nosso mercado. E aí, vou falar com vocês sobre a realidade do mercado. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, para poder permitir pessoas entrarem aqui.
Então, a realidade do nosso mercado, que é o que eu estava falando com vocês aqui, é justamente isso. Muitas vezes nós temos muito movimento, o estabelecimento de beleza ele está cheio, né? O salão, os profissionais todos atendendo, né? Quem tem profissionais parceiros aí, a agenda cheia, muitos clientes, equipe grande, mas mesmo assim chega no final do mês e não tem dinheiro. Né? E aí existe uma ilusão muito grande no nosso mercado, que é achar que salão cheio, estabelecimento de beleza cheia, clínica de estética cheia, é sinônimo de sucesso. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque salão cheio não significa que o salão seja lucrativo, tá? Porque tem muitos estabelecimentos de beleza aí cheios, mas quebrando silenciosamente. Chega no final do mês, a conta não fecha, né? Chega no final do mês, não tem dinheiro no caixa. E girou muito dinheiro. Eu tive muitos profissionais trabalhando, as agendas estavam cheias, mas no final do mês eu não consegui ver dinheiro no caixa. Isso acontece com frequência no nosso mercado. E por que isso acontece? O maior erro, né, eu me incluo nisso, por isso que eu estou aqui hoje com vocês, porque eu já passei muito por isso, né? O maior erro nosso é focar em atrair cliente, focar em atender bem, em lotar a agenda, mas esquecer, né, de olhar custo, de olhar margem e de saber se realmente eu estou tendo lucro. É de olhar e falar assim, ó, eu tenho faturamento, mas eu tenho lucro? Porque existe uma grande diferença, né, gente? Faturamento é o que gira, é o dinheiro que entra. O lucro é o que sobra. Você já viu a expressão aí no mercado de faturamento é ego, o lucro é rei? Porque muita gente baseia a empresa só no faturamento. Mas a empresa, ela tem que ser analisada através do lucro. Eu vou saber se a minha empresa ela é uma boa empresa, é se ela estiver dando lucro. Né? Se ela estiver tendo muito faturamento, mas estiver fechando no prejuízo, do que adianta? Não adianta. Né? Então, a gente precisa... eu sei que muitos que abrem estabelecimento de beleza, eles são técnicos, né? E eu sei muitas vezes também que quem faz a parte técnica, gente, optou por ser uma podóloga, optou por ser uma manicure, optou por ser uma cabeleireira, porque não gosta muito dessa área de números. Isso é fato, né? Só que quando a gente abre um negócio, quando a gente abre uma empresa, é necessário que a gente tenha uma atenção maior, né? Não precisa de a gente fazer uma gestão complexa, não precisa de algo muito grande, mas a gente precisa olhar custo, olhar margem, olhar quanto que eu estou cobrando. Será que o serviço que eu estou desenvolvendo, ele está me dando lucro? Será que eu estou fechando o mês positivo? Né? Então, pelo menos a entrada e a saída, eu preciso ter clareza dos meus custos fixos. Olha, se eu não trabalhar, eu vou ter X valor para poder pagar. Será que a gente está atentando para essas coisas? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença no nosso caixa no final do mês e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque senão, eu ao invés de estar lucrando, tendo retorno do meu trabalho, eu vou estar tirando do meu bolso. Quantas pessoas eu já atendi aqui, teve até um casal que esteve aqui um dia, que eu atendi esse casal, que o marido, ele trabalhava, a esposa montou uma clínica de estética e o marido trabalhava fora. Ela era operacional, ela era esteticista, e todo mês a clínica dela tinha recepcionista, tinha gerente, tinha várias pessoas trabalhando, mas todo mês ele tinha que pegar do salário dele para completar, para pagar as despesas da clínica. Ele falou, eu já não aguento mais. Eu estou trabalhando, ela fica o dia inteiro atendendo, ela não tem o retorno do trabalho dela, e além disso eu tenho que tirar do meu
para poder injetar na empresa. Então, a gente precisa parar e analisar algumas coisas e focar mesmo nessa questão de analisar a gestão. Né? Agora, se você realmente não gosta, não, eu não gosto, eu não me identifico com isso, eu sou a parte técnica, ótimo. Gente, arruma alguém de confiança que possa fazer isso para vocês. Arruma alguém que você realmente confie e que vai fazer isso com exatidão para vocês. Isso vai fazer toda a diferença no negócio de vocês, viu? E aí, a maioria das empresas, se vocês derem um Google, gente, depois que terminar a aula aqui, a título de curiosidade, joga no Google assim, por que as empresas quebram? O Google, ele vai te falar, as empresas não quebram por falta de cliente, elas não quebram por questões técnicas, isso é a minoria da minoria. As empresas quebram por problemas financeiros, por falta de planejamento, por falta de estratégia, e isso muitas vezes acarretado pelo que a gente está falando hoje, que é sobre precificação. Às vezes a gente cobra errado, achando que está valorizando, né? Achando que está agradando o cliente, mas a gente tem que entender que preço que agrada o cliente nem sempre é o preço que sustenta o nosso negócio. Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso. Então, é muito triste essa questão dos fechamentos de empresa, porque a maioria fecha em questão de gestão. Se vocês forem no Google, vocês vão confirmar o que eu estou falando. Né? Então, a gente precisa realmente atentar para esse tema, porque isso faz toda a diferença. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Dá um joinha aí para mim, na tela, quem tiver com ótimo, beleza. E aí, a gente entra na questão seguinte, de fazer uma pergunta sincera para nós mesmos, né? O meu salão, ele é lucrativo ou ele só tem movimento? Né? O seu salão, ele dá lucro de verdade ou ele só gira dinheiro? Você consegue hoje, né? Sendo sincero comigo, você consegue hoje responder isso com segurança? Você consegue responder isso com exatidão? Se o seu salão ele é lucrativo ou se ele só está no movimento? Responde aqui para mim no chat, gente. Vamos interagir, vamos conversar aqui. Responde aqui para mim no chat. Hoje você sabe quanto você lucra em cada serviço? Mandem aqui para mim só um sim ou não, só para eu poder saber aqui. No chat. Não sei com clareza. Ainda só estou investindo, não tenho lucro. Uhum. Vai mandando aqui, gente, para mim. Eu arrisco dizer, gente, pela minha experiência, tá? Eu arrisco dizer que a maioria não sabe com exatidão e não sabe falar com segurança se está tendo lucro ou prejuízo. Isso porque a gente deixa muito de lado essa questão de analisar os números, né? E voltando a repetir para vocês, gente, isso é normal, é natural, eu já fiz isso muitas vezes, eu já errei muito com relação a isso, tá? E aí, um dos fatores, né, que torna o nosso espaço que afeta, né, muito no nosso lucro, é a gente estipular preço dos nossos serviços baseado no achismo. Né? A minha concorrente aqui, ela faz a mesma coisa que eu, ela faz um design de sobrancelha, ela cobra R$45. Então, eu agora, já que eu estou iniciando aqui no mercado e nessa região aqui, eu 40
para poder atrair os clientes e depois eu altero o meu valor. Já ouvi muito isso, né? O meu cliente já estava comigo há um tempo, mas eu fiz, né, adaptações no meu espaço, eu coloquei um ar-condicionado, eu coloquei um cafezinho, eu melhorei muito a experiência dele, mas eu não posso mudar o meu preço, porque o meu cliente, ele não vai aceitar pagar. Também já ouvi muito isso. Não, eu acho que um preço justo para um design de sobrancelha seria R$45. Também já ouvi muito isso. Né? O mercado está cobrando assim, por que eu vou cobrar diferente? Eu já ouvi muito isso, quando a gente vai falar sobre precificação. Né? E aí, o maior erro, gente, que a gente tem financeiro no setor da beleza é definir o preço sem um cálculo. E isso transforma o negócio de vocês em um jogo de tentativa e de erro. Então, a gente precisa ter mais atenção na hora de definir o nosso preço dos serviços. E isso fazendo o quê? Fazendo cálculo. Isso vai fazer toda a diferença, né? E aí, quando a gente define no achismo, quando a gente define com base no concorrente, quando a gente define com a forma que o cliente quer, né, o preço que vai agradar o meu cliente, a gente trabalha muito e tem pouco resultado. Aí é aquela famosa frase que eu falei lá no início, trabalho, trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Né? O dinheiro, ele não vai acompanhar o meu esforço. Porque eu vou ter alta demanda, vou trabalhar muito, vou atender muitos clientes, né? Mas eu vou ter baixa margem. E aí, chega no final do mês, eu vou estar cansada, eu não vou conseguir investir para crescer, porque não vai sobrar dinheiro no meu caixa. Então, a precificação, ela é muito importante a gente aprender a fazer precificação para a gente não cair nesse sentido da frase, né? De trabalhar muito e ter pouco retorno. E aí, uma coisa que eu quero desmistificar para vocês é a questão de que nem sempre mais clientes quer dizer que tenha mais lucro. Gente, por quê? Se eu estou no negócio e eu tenho um serviço lá que eu não fiz cálculo, eu determinei de acordo com o meu concorrente e esse serviço me dá prejuízo, e eu tenho mais clientes consumindo esse serviço, vocês concordam comigo que eu vou ter mais prejuízo ainda? Então, a gente tem que atentar, porque nem sempre mais clientes quer dizer mais lucro. Se eu vou ter mais clientes, consequentemente, eu vou ter que contratar, eu vou ter que fazer mais parcerias ou contratar mais profissionais, né? Eu vou ter que investir em mais coisas dentro do meu negócio e, às vezes, isso não vai me dar mais lucro, né? Então, às vezes, o problema não é a falta de cliente, é o excesso de cliente mal precificado. Porque se eu estou vendendo um serviço que ele me dá prejuízo, igual eu vou mostrar para vocês aqui logo na frente, a gente vai fazer uma prática aqui para eu poder mostrar para vocês. Se eu estou com um serviço que ele é mal precificado e ele me dá prejuízo, quanto mais clientes consumir esse serviço, mais prejuízo eu vou ter no final do mês, né? Então, aí é melhor atender menos e lucrar mais. Né? Então, a gente precisa ter essas questões em mente para a gente fazer e tomar decisões certas dentro da empresa. Né? Por quê? Isso certo, gente, ele considera tudo. Ele considera custos, ele considera cliente e ele ainda considera concorrente. Né? E quando eu falo que ele considera custos, ele considera os custos fixos da empresa, né? Quais são os meus custos fixos? Rinelli, eu não sei o que é custo fixo. Vamos lá. Sabe aqueles custos que mesmo que você não trabalhe, eles estão ali para você pagar? Vamos supor, o seu estabelecimento, você paga aluguel. Se você, por alguma eventualidade, ficar sem trabalhar 15 dias, o aluguel vai ser contabilizado por 15 dias? Não vai mesmo, né? O aluguel vai ser 30 dias. Né? Então, mesmo que você não trabalhe, você vai ter que pagar o aluguel. Mesmo que você não trabalhe, chega água, chega luz.
né? Se você tem funcionário, você tem que arcar com funcionário todo mês, né? Internet, telefone, tudo isso não para porque você parou. Então, esses são os custos fixos de uma empresa, né? A gente escuta muito quem é empresário falando assim, no início do mês, já entrei no mês devendo tantos mil. Quando o empresário fala isso, é justamente por causa dos custos fixos dele. Ou seja, já tem que começar a trabalhar para já pagar os meus custos fixos, né? E aí também, numa boa precificação, a gente tem que considerar custos variáveis, que é o custo da operação. Se eu executar aquele serviço, quais os custos que eu vou ter com produtos, com equipamentos, com acessórios, com mão de obra, com imposto, com taxa de cartão, tudo isso eu tenho que considerar. Isso são custos variáveis, né? Que é justamente o que eu acabei de posicionar: comissão, imposto, taxa de maquininha, mão de obra, margem de lucro, tudo isso vai fazer diferença. Então, o preço, gente, não é um número bonito. Entendam isso, não é um número qualquer que você vai colocar da sua cabeça. Ele é resultado de uma conta que envolve tudo isso aí que vocês estão vendo. Custos fixos e custos variáveis, né? E essa conta, ela precisa fechar. Essa conta, ela precisa fechar no final do mês. Porque senão não compensa nem a gente trabalhar, né? Trabalhar para você ter prejuízo, né? Então, vamos lá. Normalmente, eu ensino, né, para os meus alunos e para as pessoas que eu dou consultoria, que na formação de preço, gente, quem tiver com papel e caneta, todo mundo me acompanhando aí, tá tudo certo até agora? Tudo ok? Quem tiver com papel e caneta, anotem isso aqui vai fazer diferença para vocês agora, que eu vou ensinar para vocês agora a prática da formação de preço, tá? Normalmente, para formar o preço, eu considero 3 Cs. O C de custo, o C de cliente e o C de concorrente, tá? Rinelli, por que você considera os 3 Cs? Porque o custo é o mais importante. O custo é aquele que mantém o seu negócio, tá? É aquele que sustenta o seu negócio aberto. Porque se a gente não olhar para os custos, a gente corre o risco, igual eu falei no início, da gente quebrar silenciosamente lá na frente, tá? Então, o C de custo, a gente vai pegar os custos que são fixos e custos variáveis. Rinelli, como que eu calculo, que isso é uma dúvida muito grande do pessoal, como que eu calculo o custo fixo em cima de um serviço que eu presto? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um estabelecimento de beleza que fature aí R$10.000 no mês. Ele tem um faturamento bruto, um estabelecimento pequeno tem um faturamento bruto de R$10.000 por mês, beleza? Só que aí ele paga aluguel, paga água, paga luz, né? Paga internet, telefone, enfim. E isso dá uma despesa fixa de R$2.000 por mês. Então, quer dizer que a minha despesa fixa fica em torno de 20% do meu faturamento. Então, eu pego 2.000, divido por 10.000, que é o faturamento, né? E aí eu acho 20% de custo fixo da empresa. Então, aí, gente, quando eu for fazer um cálculo de um serviço meu, eu vou considerar esses 20%. Tá? Agora, só uma ressalva aqui que a gente está falando sobre isso. Gente, custo fixo de uma empresa de beleza não deve ultrapassar 30%. Que para quem é gestor, para parar hoje, colocar no papel se você não tem seus custos fixos, para ver, e aí você vai pegar o que você fatura no mês e vai ver quanto que esses custos fixos impactam no seu faturamento. Não deixem ultrapassar 30%. Eu trabalho muito com custo bem enxuto, que fica em torno de 20%, no máximo 20%, 25%. Mas se ultrapassar de 30%, vai comprometer muito a sua margem no final do mês.
Então, vocês precisam ficar atentos com relação a isso, beleza? Depois que eu levantei os meus custos fixos e os meus custos variáveis, Rinelli, como que eu levanto os custos variáveis? Eu vou fazer na prática ali, logo na frente para vocês, mas eu já vou falar de antemão com vocês aqui. Como que eu levanto custos variáveis? Eu vou pegar um serviço, por exemplo, um design de sobrancelha. O que que eu uso de produto, o que que eu uso de equipamento, o que que eu uso de acessórios para prestar esse serviço? Vou fazer uma lista. Por quanto que eu compro cada item? Vou fazer uma outra lista. E quanto esse produto me rende? Quantas aplicações? Quantas aplicações me rende, por exemplo, uma pinça eu uso ela quantas vezes? Em quantos clientes? Então, eu vou determinar, e aí eu consigo saber o custo dos meus produtos, dos meus equipamentos, dos meus acessórios por atendimento, tá? Aí eu preciso também saber qual que é a minha taxa de imposto. Hoje, para você ser um estabelecimento de beleza e você trabalhar dentro da lei Salão Parceiro, que eu creio que a maioria aqui, né? Vocês precisam estar num regime tributário que seja um simples nacional, ou um lucro presumido, ou um lucro real. Mas vamos considerar o simples nacional, que é o regime tributário, que é o inicial, praticamente, porque o lucro presumido e lucro real já é com um faturamento bem acima, né? Mas vamos considerar o Simples Nacional. Ele começa com uma alíquota de imposto de 6%. Mas essa alíquota, ela varia de acordo com o faturamento. Então, pode chegar até 20%, né? Com a prestação de serviços na área da beleza. Então, você precisa saber do seu contador qual que é a alíquota do seu imposto hoje. Quanto você está pagando? É 6%? É 8%? É 10%? É 12%? Quando eu fui fazer da minha empresa, eu estava pagando 14% de alíquota de imposto por mês, porque varia de acordo com o faturamento. Então, a gente precisa ter ciência disso, e é uma coisa que normalmente a gente não atenta, né? Porque normalmente é o contador que faz isso. Mas a gente, para fazer precificação, a gente vai precisar saber, né? Outra coisa que a gente precisa saber, quanto que eu estou pagando na minha maquininha de cartão? Hoje eu trabalho com antecipação ou não? Né? Na minha maquininha de cartão, eu tenho qual taxa? Eu sei que tem uma taxa para débito, eu sei que tem uma taxa para crédito. Qual que é essa taxa? Né? Porque eu também preciso considerar essa taxa. Se eu faço antecipação de cartão, eu também preciso considerar a taxa de antecipação. Então, quando a gente vai fazer o cálculo de custo para fazer o serviço, eu preciso considerar tudo isso. Gente, e o mais importante, e é aonde os estabelecimentos de beleza muitas vezes ficam no prejuízo: comissionamento. Prestem muita atenção também quando vai comissionar um profissional. Isso faz toda a diferença no seu caixa. Não comissione só pelo que o mercado está pagando. Comissione o que seu negócio tem condições de sustentar, tá? Porque não adianta você dar uma comissão alta para a pessoa, para o profissional vir para ficar com você, né? Se você não vai conseguir sustentar o pagamento dele por muito tempo. Porque se você estiver levando prejuízo, vai chegar uma hora que não vai ter de onde tirar, né? Então, a gente também precisa considerar isso, porque isso impacta diretamente no nosso preço de venda, tá? E aí, depois que eu fiz o levantamento de tudo isso, aí eu cheguei num preço. Olha, o meu preço vai ter que ser X. Aí eu vou para a minha parte dos clientes. O meu cliente, ele vai pagar pelo meu serviço nesse preço? Ele percebe valor no meu serviço a ponto de pagar esse preço? Porque existe também, né, gente, uma diferença grande entre valor e preço. Porque preço é um número fixo que você determina. Valor é o que você entrega, né? Então, isso faz muita diferença quando a gente
precificar e quando a gente vai passar o nosso serviço para o nosso cliente, né? Então, assim, eu determinei que o meu serviço, a minha sobrancelha vai ser R$45. Só que na minha região, o pessoal vende a minha sobrancelha por R$30. O meu cliente vai perceber valor no meu trabalho para me pagar R$45? Né? Então, essas questões eu preciso levantar. O que eu estou entregando para ele pagar esse valor que eu estou cobrando? Esse preço que eu estou cobrando, né? E é aí que eu entro na área dos concorrentes. Eu estou numa região, nessa região a sobrancelha é R$40, mas a minha ficou 45. Eu vou ter que apresentar para o meu cliente diferenças que eu tenho do meu concorrente para que ele faça comigo, né? Então, é muito bom a gente conhecer o mercado ao nosso redor para saber qual que é o meu diferencial, né? Ana Cláudia perguntou, vamos receber esse arquivo? Eu posso mandar para vocês, Ana Cláudia, não tem problema, mas também fica salvo, tá, gente? Vai ficar salvo no YouTube, essa aula aqui, a gente está gravando ela. E aí, quando eu vou para o concorrente, eu analiso. Eu estou cobrando uns 45 na minha sobrancelha, mas aqui ao redor eles estão cobrando 50. Eu posso ajustar o meu preço, né? Não, mas eles estão cobrando 40. Eu vou ter que colocar no papel quais são os meus diferenciais para que o cliente faça comigo e não faça com o meu concorrente. Então, por isso que é muito bom conhecer o concorrente. Mas o que acontece muitas vezes? Nós pegamos e baseamos preço em cima do concorrente e do cliente, sem muitas vezes olhar o custo, que é o que realmente vai impactar, né, no nosso negócio. Porque concorrente, ele não paga a nossa conta, né? E outra, o cliente também, ele não sabe o nosso custo. E quem precisa fechar essa conta somos nós. Então, nós precisamos ter atenção com relação a isso. Tudo certo até aqui, gente? Foi muita informação nesse quadrante, né? Tá tudo certo? Conseguiram pegar direitinho? Tudo certo, então, né? Eu vou mostrar agora para vocês na prática. Porque quando a gente tem lucro, o lucro, ele não é sorte. Ele não vem de sorte. Não, eu tive sorte, eu fechei o mês positivo. Não é sorte, é cálculo, né? Então, a gente precisa fazer realmente cálculos. Vai dar dor de cabeça? Na primeira vez, eu não vou mentir para vocês, não. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas depois de feito, acabou. A gente consegue manter isso aí por muito tempo. E eu vou mostrar isso aqui na prática agora para vocês, através do sistema do Precifica Beauty. É um sistema, assim, que foi desenvolvido justamente para esse fim e para facilitar. Porque ele vai trazer clareza para a gente tomar decisões e ele vai fazer tudo por nós, na verdade. A gente só vai alimentar ele e o restante ele vai fazer. Ele vai mostrar tudo para nós. Então, espera aí só um minutinho. Enquanto isso, vai me falando no chat aqui se está tudo ok até o momento, se vocês têm alguma dúvida, porque agora eu vou entrar na prática para poder mostrar para vocês. Podem colocar, não precisa ter vergonha não, hein, gente? Vamos lá. Vamos lá, olha aqui, eu estou dentro do sistema do Precifica Beauty, é um sistema que auxilia muito na questão da precificação. E o que eu falei com vocês até então, eu vou mostrar na prática aqui, para vocês poderem conseguir visualizar de forma mais clara, tá? E aí, se tiverem dúvida, pode me falando. Lembrem, eu estou aqui na página principal do sistema, e lembrem que eu falei que é importante a gente saber quanto entra e quanto sai,
e saber também qual que é o nosso custo fixo, no próprio sistema, a gente já pode alimentar com isso. Olha, eu tenho uma receita bruta de 10 mil e tenho um custo fixo de 2 mil. O próprio sistema, ele já vai me dar aqui, ó, meu custo é 20%, não precisa nem de eu fazer cálculo. Se eu mudar aqui, ó, o meu custo aqui é 1.000. Ah lá, ele já me dá aqui, olha, ele já me dá... O sistema, ele é o Precifica Build, tá? Ele é o Precifica Build. Deixa eu só tirar aqui da tela, meu. Eu vou falar já com vocês, Cláudia. Só abaixar aqui. Ana Cláudia, né? Desculpa. Então, olha só para vocês verem. Se eu colocar aqui 1.000, ele já me dá que o meu custo fixo é 10% da minha receita. Minha receita não é 10 mil. Minha receita é 30 mil no mês e eu tenho 5 mil de despesa. O próprio sistema já me dá. Olha lá, ó, 16,7 de despesa fixa. Ele já me mostra. Isso aqui, gente, a gente está considerando só custos fixos, tá? Só para vocês terem uma margem para vocês trabalharem. Agora eu vou voltar para o original aqui. Só para eu poder mostrar para vocês. Olha aqui, na tela, ele já me dá os serviços por lucro, o que eu tenho de lucro em cada serviço. Se vocês olharem aqui, ó, análise de lucratividade, ele me dá quanto que eu lucro em cada serviço, e ele me dá o ranking também dos serviços que eu tenho mais lucrativo. Tá? Isso aqui eu consigo já visualizar de cara na hora que eu entro no sistema. E aí, olha como que ele é simples de usar e como que ele ajuda a gente a precificar de forma correta. Eu coloco um parâmetro aqui, olha, eu coloquei que eu tenho 20% de despesas fixas, são os custos fixos, eu tenho 65% de custos variáveis, tá? Que é o que varia, que é a mão de obra, lembra? Mão de obra, imposto, taxa de cartão, tudo que acontece só se eu realizar o serviço. E me dá uma margem de lucro, então, de 15%, porque a soma total tem que dar 100%, né, gente? Então, vamos supor que a minha despesa fixa fosse 30% aqui, a minha margem de lucro para fechar, ela teria que ser 5%. Então, por isso que eu falo que também a gente precisa ficar muito atentos, né, nas nossas despesas fixas, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Mas voltando aqui, ó, 20%, 10%, aí, o meu ficou 15%. O meu ficou nisso aqui mesmo. Eu trabalho mais ou menos com 20% de despesas fixas. Eu salvo o parâmetro aqui no sistema, ele vai ficar salvo, porque ele vai usar isso aqui na minha precificação. Aí, olha, gente, que interessante. Quando eu falei com vocês sobre o uso de produtos, de equipamentos, de acessórios. Eu vou pegar esse aqui do design de sobrancelha, só para vocês terem uma noção. Isso aqui é uma ficha técnica de um serviço. Isso aqui que é o que vai me dar mais trabalho no início, mas que depois ele vai ficar salvo aqui, eu só vou alimentar ele, se eu precisar alimentar, né? Mas, por exemplo, se eu vendo um serviço de design de sobrancelha, aí eu vou descrever aqui tudo que eu uso. Eu uso álcool 70%, eu uso algodão, eu uso aparador, eu uso cubeta, tudo que você usa para executar um procedimento, tá? E aí, nessa coluna, você vai colocar tudo que você usa. Olha, eu coloquei aqui tudo que é utilizado. A luva, taquímetro, pinça, tesourinha, touca descartável, que eu coloco a touquinha no cliente. Beleza. Quanto que eu pago em cada item desse? Eu coloco aqui, ó. E quanto de aplicação isso me rende? O álcool 70 eu consigo, em 35 pessoas, eu consigo usar ele, porque eu uso muito pouquinho, né? Aí aqui, ó, o sistema já te dá o valor por pessoa, olha que legal. E aqui no final, aqui, ele já coloca o custo por pessoa daquele determinado serviço.
Olha que interessante. Ah, mas aí dessa vez eu comprei barata a R$10, mas o normal é 20. Não tem problema, você vem aqui, ó, no sistema, muda automaticamente aqui, ó. Ele já mudou aqui, ó. Se eu voltar para 10, olha aqui para vocês verem. Olha lá, ó, 29 centavos. Se eu colocar 20 aqui, ele já calculou 57 centavos. Então, o que dá mais trabalho na precificação? É você fazer esse levantamento. Sendo sincero com vocês. É parar para fazer esse levantamento. Ah, Rinelli, mas eu tenho muitos serviços aqui que eu oferto para os meus clientes. Se eu for tirar um tempo para fazer de tudo isso, eu vou ficar semanas fazendo. Então, comece do serviço que você mais vende. O que você mais vende aí? Começa por eles e vai fazendo devagar. Por quê? No final, você vai ter tudo isso aqui. E aí, depois, ele já vai te dar precisamente aqui, ó, quanto você utiliza em cada cliente. Ah, Rinelli, mas a quantidade de aplicação eu não sei. Gente, é uma média, tá? É uma média. Você vai pegar pela média, você que já atende, que já está acostumado aí no estabelecimento de beleza, você tem uma noção, né? Vai ter vezes que eu vou usar um pouco mais. Vai ter vezes que eu vou usar em 12 pessoas. Qual que é a minha média? A média vai ser 11, né? Então, a gente vai trabalhar sempre nesse quesito aqui com média, que a gente nunca vai ter precisão da quantidade de rendimento, mas a gente sempre vai ter uma média, né? Então, olha que legal. Eu posso fazer, gente, aí eu venho aqui e salvo essa ficha, ó. Tá dando para todo mundo ver aí? Tá tudo certo? Me mandem mensagem aqui. Se tiver tudo certo, se tiver dúvida, vai mandando no chat, que daqui a pouco eu vou respondendo essas dúvidas, tá? E aí, o sistema te permite criar quantas fichas técnicas você quiser. Ah, vou colocar um novo serviço aqui. Ah, vou colocar serviço de podologia. E aí, eu vou acrescentar item na minha ficha técnica. Eu vou lá e acrescento, coloco o valor de compra, o valor de rendimento médio. E aí, eu vou acrescentando item, ó. No final, ele vai me dar, eu uso uma base fortalecedora, por exemplo. Fortalecedora. Aí, ela me custa R$25. Ela dá 10 aplicações. Ah lá, ele já vai somando, né? Aí, eu uso uma lixa especial. Estou chutando aqui, né, gente? Porque eu não conheço muito bem. Mas eu uso uma lixa especial. Ela dá também para umas 10 pessoas. Tá vendo que ele vai somando? E depois é só você salvar a ficha técnica aqui, ó. Que aí fica tudo certo. Então, o sistema já te dá isso. Rinelli, em que eu vou usar isso? Vamos lá, nós vamos usar no procedimento. Olha que legal essa parte aqui do sistema. Eu vou pegar um novo procedimento, eu fiz lá do design de sobrancelha, então vou pegar um de teste, vou fazer um teste aqui só para vocês verem, porque o de design de sobrancelha já está ali, que eu vou apresentar para vocês. Mas eu crio um novo procedimento, eu estou colocando aqui teste, mas poderia ser um design de sobrancelha, uma manicure. Eu vou colocar quanto que eu cobro atualmente, né? Então, vamos colocar assim, ó, uma manicure e pedicure. Vou fazer isso aqui só para vocês verem, ó. Pedicure. Eu cobro R$60. Beleza. Qual que é a taxa, o percentual de taxa do seu cartão? Vamos considerar que você passa no crédito, né? É 3,5%, então eu coloco 3,5% aqui. Quanto de imposto hoje que eu estou pagando? Eu estou pagando 6%, então eu coloco 6% aqui. Quanto de mão de obra que eu vou pagar para executar esse serviço? Aí, olha que interessante que o sistema tem. Você tem a comissão, você pode passar a mão de obra em percentual ou você pode colocar ela em dinheiro. Por quê? Em percentual, normalmente é utilizado quando você tem profissional parceiro. Em dinheiro, quando você tem um profissional que tem carteira assinada, né? Aí você vai fazer os cálculos dele e vai colocar quanto que custa aqui. Mas quando é profissional parceiro, eu pago para minha manicure 60%. Então, tá aqui, ó, tá em percentual e é 60%. Beleza? Produtos e equipamentos. Outra coisa interessante do sistema aqui, gente.
eu tenho condições. Ou seja, se eu não fiz a ficha técnica, mas eu tenho uma noção, que não é o que eu indico para vocês, tá? Mas eu tenho uma noção de quanto que custa aquele serviço para mim. Ah, ele custa R$10. Eu posso colocar aqui R$10. Ah, mas eu quero puxar da minha ficha técnica. Eu venho aqui, clico aqui, ó, ficha técnica. Tudo que tiver na sua ficha técnica vai aparecer aqui. Aí eu posso pegar qualquer um aqui, ó, da ficha técnica e colocar. Mas eu vou colocar manual porque eu não tenho ficha técnica de manicure. Aí vamos colocar aqui o gasto de produtos e equipamentos. Tem alguma manicure aqui, gente? Tem alguma manicure aqui? Para me falar mais ou menos quanto que é de produtos e equipamentos? Ana Cláudia, você pode me falar mais ou menos qual que é o custo? Só para eu colocar aqui. Pode ser um valor aproximado, não tem problema. Deixa eu colocar aqui, então. Eu vou colocar um aqui. Vou colocar aqui que seja R$10. 10 reais é pouco, gente? R$20. Vou colocar aqui R$20, beleza? Aí o sistema ainda tem aqui, ó, perguntando se encaixa na Lei Salão Parceiro ou não. Por quê? Vocês lembram que a Lei Salão Parceiro tem um benefício de redução de imposto? Porque ela fala o seguinte, a partir do momento que você tem um contrato de prestação de serviços com um profissional, que também é CNPJ, né, que ele tem CNPJ, também é pessoa jurídica, e esse contrato está homologado, o que for da parte do profissional, eu não vou pagar imposto. Né? Então, por exemplo, se eu faturei no meu estabelecimento de beleza lá R$10.000, mais 5 mil eu passei para o meu profissional, eu só vou pagar imposto da diferença, só vou pagar sobre em cima de 5 mil. Eu não vou pagar no normal, como acontece em qualquer outro setor, né, em qualquer outra empresa, que eu pago sobre o meu faturamento. Não, aí quando eu estou na Lei Salão Parceiro, eu pago sobre a diferença. E o sistema, ele te dá essa possibilidade de colocar se você trabalha ou não dentro da Lei Salão Parceiro. Então, olha só para vocês verem, eu vou salvar o procedimento aqui, ele vai aparecer aqui na minha lista de procedimento. Deixa eu só desmarcar isso aqui. Aqui, ó, ele está marcadinho aqui. Só desmarcar os outros aqui. Eu marquei ele aqui porque eu pedi para simular. Aí eu venho na calculadora. Olha que legal. Ele já me deu todos os cálculos, gente. Olha aqui que maravilha. O meu procedimento, eu cobrando R$60, eu passando 60% para o meu profissional parceiro, eu vou ter um custo de R$36, tendo mais um custo de R$20 de produtos e equipamentos, mais 3,5% de taxa de cartão, que dá R$2,10, 6% dentro da Lei Salão Parceiro, então não vou pagar imposto sobre R$60, mas eu vou pagar imposto sobre R$24. Se vocês pegarem a calculadora aí, ó, agora, pega aí R$24 vezes 6%, R$1,44, ó, exatamente o valor que deu aqui. Olha o total aqui, R$59,54 de custos variáveis. De custos variáveis. Ou seja, do procedimento que eu cobro R$60, está me sobrando 46 centavos, mas eu não considerei ainda o meu custo fixo. Porque se eu considerar 20% em cima dos 60, é R$12. Quando eu considero o meu custo fixo, eu estou pagando para trabalhar, olha aqui, gente, negativo, R$11,54. Eu estou tendo um prejuízo de 19%. Olha que legal, ele calcula já tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. E agora, eu fiz esse teste aqui só para vocês verem, mas eu vou mostrar na prática para vocês
a importância de olhar comissão, que é o que eu falei anteriormente, da gente atentar para isso, a importância da gente realmente colocar o preço certo, a importância da gente considerar, né, as taxas, tanto de cartão quanto de imposto, porque tudo isso vai fazer diferença. Então, vou voltar aqui no procedimento, só para vocês poderem dar uma olhada, e vou fazer uma simulação que eu já tinha até deixado pronta aqui para vocês, sobre o procedimento de design de sobrancelha, porque eu já tenho a ficha técnica do design, tá? Então, eu vou começar fazendo design de sobrancelha, e o design de sobrancelha com uma comissão maior. Olha aqui, eu fiz 2 para vocês verem o comparativo, vocês poderem ter uma noção. Olha só para vocês verem. Vou para a calculadora. Já apareceu lá para mim, ó. Se eu cobro no design de sobrancelha R$45 e eu pago 50% de mão de obra, eu vou estar pagando R$22,50 de mão de obra. Beleza? Na minha ficha técnica, me deu que o custo da sobrancelha, para fazer sobrancelha entre produtos, equipamentos e acessórios, é R$8,52. A minha taxa de cartão está em 2,5%, o que equivale a 1,13% do valor. E eu faço parte da Lei Salão Parceiro, então é a diferença, 6% sobre a diferença do preço, tá? Esse valor do imposto aqui, gente, lembra que eu calculei ele lá no procedimento? Quando eu vou fazer aqui o procedimento, eu coloco a taxa de imposto aqui. Eu coloco a taxa de cartão aqui. Por isso que ele já calcula tudo para mim, tá? E aí, olha aqui, num procedimento de R$45 de design de sobrancelha com 50% de comissão, eu fecho ganhando R$2,50 por procedimento. Aqui, ele está no vermelho, mas não é porque está tendo prejuízo. Lembra que lá no nosso parâmetro a gente queria uma margem de 15%? Como não deu uma margem de 15%, o sistema já aponta ele em vermelho, porque ele deu uma margem de quase 6%. Não chegou nos 15% que eu queria. Entendeu? Aí ele já me mostra isso. E aí, se eu mudar a comissão, gente, se eu passar de 50%, não, eu vou dar 60% de comissão para o meu profissional. Se eu passar para 60%, olha o resultado aqui no final, gente. R$1,73 de prejuízo. Quase menos 4% de prejuízo. 4% de prejuízo sobre o valor do meu serviço. Está vendo como que altera o cenário? Às vezes a gente acha que altera pouco. Gente, mas isso faz uma grande diferença. Dá uma grande diferença no final do mês. Porque imagina, se eu faço uma sobrancelha com uma comissão maior, igual de 60%, que está me dando R$1,73 de prejuízo no procedimento, imagina se eu atendo lá 100 clientes no mês. Olha quanto de prejuízo que eu vou estar abortando aí, que eu vou estar trazendo para a minha empresa. Né? Então, a gente acha que é pouca coisa, mas é muita coisa, faz muita diferença. Olha só para vocês verem uma outra simulação aqui. Eu vou colocar com um desconto, tá? Esse mês eu não tive muito fluxo de cliente, eu preciso pagar minhas contas, eu vou fazer promoção. Vou fazer promoção e eu vou dar um desconto. Olha aqui. Aqui é o valor normal que a gente já tinha olhado, 45% com 50% de desconto. Eu dei 20% de desconto na promoção. Então, meu serviço de 45, eu estou cobrando R$36, até mesmo para eu ter mais clientes, né? Para eu atrair mais pessoas. Mas olha quanto que isso aqui me dá. Ele cai de um lucro de R$2,50 para um lucro de 30 centavos. Então, isso quer dizer o seguinte, deixa eu mostrar isso para vocês em cálculos, tá? Eu recebia R$2,50 por cliente. Eu passei a receber 30 centavos, R$2,50. Então, se eu tinha uma cliente com R$2,50, com 30 centavos, eu tenho que ter quantas clientes? Vamos fazer esse cálculo? Alguém está com calculadora aí? Alguém está com calculadora aí? Vou fazer esse cálculo aqui para vocês.
eu tenho que pegar 30 centavos, dividir por 2,50. Vezes 100. Enquanto eu atendia uma cliente e tinha um retorno de R$ 2,50, como eu vou ter um retorno de 30 centavos por cliente, eu tenho que atender no mínimo 12 clientes. Olha só, gente. 12 clientes para eu chegar no valor que eu recebia. Olha como que dá diferença. Então, a gente precisa atentar para essas questões. Na hora de dar comissão, na hora de fazer promoção. E o sistema, ele te dá tudo. Aí eu vou fazer agora um cálculo com vocês aqui, ó, com um valor maior, mantendo a mesma comissão e os mesmos gastos. Olha só para vocês verem. Só que eu passei a sobrancelha de R$ 45, eu passei ela para R$ 50. Na nossa mente, normalmente fala assim, não, eu vou ganhar R$ 5 a mais no serviço, porque eu passei de 45 para 50. Mas não funciona assim, né, gente? Aqui, ó, eu passei o meu ganho de R$ 2,50 para R$ 3,75. Eu não ganhei R$ 5 a mais porque eu aumentei R$ 5. E, normalmente, nas nossas contas de cabeça, a gente fala, não, eu vou aumentar R$ 5, eu vou ganhar R$ 5 a mais. E não é. Olha aqui para vocês verem. Eu passei de R$ 2,50 para R$ 3,73. Então, eu tive um aumento aí de 1,25. 1,23, desculpa. 1,23. Não R$ 5, como eu falei que eu iria. Por quê? Os custos aqui são variáveis. A minha comissão vai acabar ficando maior, né? A minha taxa de cartão vai acabar ficando maior. O meu imposto vai acabar ficando maior. Mas aí, aqui dá para a gente brincar, gente, e muito com os números, para entender qual que vai ser o melhor cenário para a nossa empresa, né? Igual, por exemplo, olha aqui. Eu não estou na lei salão parceiro. Não estou na lei salão parceiro, não atuo na lei, e aí eu quero ver qual que vai ser a diferença. Eu permaneço aqui, ó, com os mesmo valor de venda, mesma comissão, não tive alteração na comissão, não tive alteração nos produtos e nos equipamentos, né? Não tive alteração no meu cartão, mas eu tive alteração no meu imposto. Olha só para vocês verem como que o imposto quase dobrou. Praticamente, né? Dobrou. Ele dobrou. Ele passou de 1,35 para 2,70. Então, no final das contas, um lucro que eu tinha aqui de R$ 2,50, eu passei a ter um lucro de R$ 1,15. Gente, olha como que isso impacta no nosso financeiro. Eu estou falando de um serviço e estou colocando um valor barato ali. Mas olha como que impacta. Olha como que faz diferença no nosso caixa. Eu estando na lei salão parceiro ou não, eu pagando comissão a mais ou não, eu dando desconto, isso tudo impacta no meu caixa no final do mês. E é por isso que eu falo com vocês da seriedade da gente considerar a precificação, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entenderam? Conseguiram ver ali? Conseguiram entender? Ficou claro para vocês? Me falem aqui no chat. Aqui, ó, eu tive na live do Instagram, eu tive uma pessoa que falou assim, ó, tem o manicure, mas não tem noção do custo e do que é custo e do que é gasto. Aí, Renata, você vai ter que fazer exatamente aquilo que eu te falei. Você vai ter que separar entre custos fixos e custos variáveis, né? Isso é muito importante de você fazer para você ter uma noção de quanto até mesmo cobrar, tá? Então, você realmente tem que fazer essa separação, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é o custo do seu serviço, né? Para você ter uma noção aí de preço e fazer uma precificação correta, tá? Ô, Lúcio, conseguiu? Agora, tá conseguindo? Agora foi.
Ah, sim. Desculpa, eu entrei um pouco atrasado. Bom dia a todos. Eu entrei Bom um pouco dia. atrasado aí na palestra, e o curso, né? E Aham. deixa eu te falar, o que você está colocando aí, você está colocando que essa comissão ela é dada por profissional parceiro, ela com fornecimento de materiais ou com materiais do profissionais parceiro? Esse cálculo está fazendo em cima de qual diferença? Tá, o que que acontece? É porque tem estabelecimentos que trabalham com o profissional só entra com a mão de obra, Sim, né? E tem estabelecimentos que o profissional entra com a mão de obra e entra com os produtos. Isso aí tá. é até mais raro, né, de acontecer, mas tem estabelecimentos que trabalham assim. É o Eu sistema. fiz, eu fiz os cálculos ali com os produtos e os equipamentos sendo do estabelecimento e não do profissional, tá? Ah, sim, sim, sim. Aí o que vai interferir é, por exemplo, se o produto é do profissional, se é ele que entra com o produto, sabe naquela aba lá do produto, vocês não vão colocar valores ali, Uhum, porque aquilo ali não vai ser um custo do salão, né? uhum. Aí, com certeza, a comissão do profissional vai ser um pouco mais alta, que é o que vai substituir o produto, entendeu? Ah, sim, sim. Não, é exatamente isso que eu trabalho. Eu trabalho com fornecendo somente toalha, água, energia e o estabelecimento, né? O restante dos profissionais parceiros. Outra coisa que eu gostaria de estar te perguntando, esse sistema, ele faz toda a contrapartida, ele já emite nota, você consegue emitir a nota fiscal nele? Não, é porque Não? esse sistema não é um sistema financeiro. Então, ele não Ah, calcula entrada e ele não calcula saída. É um sistema só de precificação, entendeu? sim, sim, sim. Esse sistema é só para você ter fichas técnicas ali dos seus serviços e saber o preço exato para cobrar, entendeu? Sim. Só para você fazer Ele não emite nota, Ah, bacana. Bacana, tá? que eu achei que eu trabalho com o sistema AVEC, ele é bem preciso. Isso aí só para você ter uma noção de que você está conseguindo apurar dentro da sua empresa, né? De custos, gastos, né? Isso. O Exatamente. sistema aqui, ele é mais para você saber colocar um preço. Uhum, Porque ali no sistema você consegue brincar, entendeu? Com os preços, Lúcio. Você consegue, quero fazer uma promoção. Você consegue jogar lá o preço que você quer colocar de promoção e ele vai te dar. Se você vai ter lucro, se você vai ter ou prejuízo. Uhum. Ele é um complemento da AVEC, porque igual, por exemplo, o sistema da AVEC, ele é muito bom. Muito bom, você consegue emitir nota por ele, mas Isso. ele não tem essa parte da precificação, entendeu? Não. Não tem essa parte da precificação. E isso, gente, é muito importante. É muito importante. Exato. Né? Você viu como que a gente consegue ver com clareza ali? Vi, sim. É por isso que eu me interessei, pessoal. Que sistema é esse? Que a AVEC não tem isso, né? Então, eu vou até liberar uma condição para vocês aqui sobre o sistema ali, porque é um sistema baratinho e que vai ajudar e muito no dia a dia seus aí. Tá? Uhum. Bacana. Eu já vou liberar. Mais Então, alguma dúvida, Lúcio? Não, Foi isso. respondido? Não, tá tudo respondido. Só desculpa eu ter cortado aí a sua... Não, sem problema. Tá? Obrigado pela clareza. De nada. Né? Ana Cláudia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estamos em aula aqui no Instituto Ana Hickman, então nós estamos em turma, né? Então a gente quer tirar alguma dúvida que eu acredito que seja interessante para todos os meus alunos. Eu sou a professora, no caso. O que eu quero que você explique um pouquinho para eles? Em relação a isso, da questão dos custos que a gente passa, no caso, para quem o parceiro entra com maior porcentagem, que ele, teoricamente, seria que ele traz o produto dele. No resultado, na resolução final de preço, como a gente, teoricamente, não vai ter o custo do produto, como a gente deve tirar essa base para o valor final? Exemplo, né? A gente colocou o custo fixo, o custo variável, o comissionamento do profissional, e qual valor no final a gente define de porcentagem que a gente tem que definir para pegar o valor final. Exemplo, vamos supor que o nosso custo total deu R$30. Sobre esse valor, quanto seria a margem que a gente deve agregar para fazer o valor final? Exemplo, mais 20%, 30%, o dobro, o triplo, algo nesse sentido. Tá, vamos lá, vou te explicar até a mesma coisa que o Lúcio até perguntou também sobre isso.
Eu vou colocar aqui para apresentar para vocês o sistema de novo, só para poder mostrar essa diferença, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, o que a Ana Cláudia está perguntando é porque se o profissional ele tem os produtos dele, quando vocês vão colocar aqui, ó, fazer essa listagem aqui, deixa eu só diminuir aqui para vocês poderem ver. Quando eu vou fazer uma listagem aqui, ó, manicure e pedicure, por exemplo. Manicure e pedicure. Eu vou colocar o preço aqui, R$60, por exemplo. A minha taxa de cartão 3,5%, imposto 6%. A comissão aqui. Normalmente, quando o profissional ele entra com o produto, a comissão dele é maior. Concorda comigo? Porque se ele receberia 50% utilizando os produtos e equipamentos do salão, se ele for levar o dele, ele vai ter um gasto maior, então ele vai ter uma comissão maior. Então, vamos supor aqui a 70%, né? Quando eu vou colocar aqui equipamento e produto, eu não considero. Eu não vou considerar o custo dos produtos e dos equipamentos, porque concorda comigo que esse custo foi para a comissão do profissional? Ele subiu para o profissional? Então, sim, eu não vou considerar ele. Eu deixo ele aqui, eu posso deixar ele zerado. Que aí, lá no final, ele vai fazer o cálculo para mim. Entendi. Não, nesse caso eu entendi. A dúvida que ficou no meu caso, por exemplo, teoricamente, quem definiu o preço a R$60, então vamos supor que foi eu, certo? Certo. Então, para mim chegar nesse valor de R$60, vamos supor que eu não peguei referência dos meus vizinhos, só peguei referência com os custos que a gente tem. Certo. Né? Como é que a gente chega realmente no valor que deve ser cobrado quando a gente está com toda a relação de custos? Quantos por cento, teoricamente, eu deveria embutir para me saber o valor final? Tá, aí o sistema, ele é bom por isso. Por quê? Você pode ir brincando com ele. Você vai jogar todos os seus custos ali e você pode ir mudando o valor o valor do preço. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó. Deixa eu apresentar de novo para poder te mostrar. Você pode vir aqui, você salvou aqui, ó, manicure, pedicure, e aí eu vou colocar aqui para simular lá, só para a gente poder ver. E aí a calculadora, ela já me dá. Dentro daquele posicionamento lá, ele já me deu, tá vendo aqui, ó, o produto equipamento tá zerado, e ele me deu que dentro dessa realidade aqui eu tenho 2,82. Mas eu posso vir aqui e ir alterando o preço. Eu posso vir aqui, ó, para poder pegar uma base e alterar aqui. Ah, eu vou cobrar R$50. Eu salvo, ele vem aqui, ele já me dá uma noção. Ó. Se eu cobrar R$50, eu vou ter 2,35. Aí eu posso ir brincando com os valores aqui. Eu posso pegar o do concorrente, pegar o da região, que é cobrado na região, mas aí eu jogo os meus custos, porque aí eu vou ter uma média, e aí depois eu vou ajustando o valor, entendeu? Dentro da minha realidade. Aí eu posso vir aqui e ajustar, ó. Ah, não é 50, é 55. É? 55. Aí ele já me dá aqui a diferença que vai dar. Se eu cobrar 55, eu vou ter R$2,59. Então, o interessante, Ana Cláudia, é eu verificar o que está na região, mas ter todos os meus custos na mão, jogar para poder ver se vai me dar lucro ou prejuízo, antes de eu determinar o preço, entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Gente, mais alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, porque aí, ó, é muito bom saber que eu estou com os alunos aí da Ana Hickman acompanhando. Parabéns, viu, Ana Hickman, pelo incentivo aí para os alunos. Isso é muito importante, gente.
a gente já mostrar isso desde o início, porque isso faz uma grande diferença, principalmente para quem está começando. O que a gente puder economizar, né, é sempre bom. E aí aqui o sistema, ele chama Precifica Beauty, tá? É um sistema que faz os cálculos para vocês. É um sistema que o sindicato, ele está dando, né, para quem participou aqui dessa aula, ele está dando 1 mês gratuitamente do sistema. É só vocês acessarem através desse QR Code aí. É um sistema, como eu disse para o Lúcio, é um sistema que ele é bem em conta, tá? É um sistema que, a partir do 2º mês, a pessoa paga R$ 25,90 por mês só. Então, não dá nem uma mão. E vocês conseguem ter toda a ficha técnica ali, vocês conseguem ter também toda a precificação ali, tudo certinho, através desse sistema. Vocês já podem até começar a usar. É só acessar esse QR Code aí, colocar lá, vocês vão colocar lá a palavra sindicato, porque aí vocês vão ter 1 mês gratuito para vocês poderem testar. Ah, eu não gostei. Podem cancelar, não vai ter custo nenhum, tá? É mesmo para vocês poderem ir ali e começar a trabalhar, começar a ter um entendimento melhor. Eu falo com vocês por experiência, né, pelo meu uso aqui, que ele me auxilia demais da conta nesse sentido, faz toda a diferença aqui para mim, e um custo de R$ 25,90 depois por mês, né, gente, para facilitar a nossa vida, para trazer clareza nas nossas decisões, acaba assim que não é nada, né? R$ 25,90 não vai impactar no nosso financeiro do mês, uma vez que a gente tem algo que vai agregar e vai auxiliar a gente não ter prejuízo, tá? Então, aproveitem essa promoção aí, entrem, podem usufruir, podem utilizar, né? Ah, não gostei, vocês têm 1 mês para cancelar, que vocês não vão ter cobrança dele, e a partir do 2º mês que passa a cobrar, tá bom? Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Conseguiram pegar o QR Code aí? Dá um joinha só para mim. Conseguiram? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. A gente consegue controlar preço, né? A gente consegue ter uma plataforma que faz isso para nós e a gente não vai perder dinheiro sem perceber. Isso vai fazer toda a diferença, né, gente? E aí, gente, eu quero deixar para vocês aqui, como eu disse para vocês no início, eu já estou nesse mercado, na parte de gestão de estabelecimentos de beleza há 17 anos, né? Nunca gostei muito de ir para a internet, para falar, Eu sempre tive uma certa resistência com relação a isso, mas muitas pessoas já me pediram, Rinelli, o que você tem de conhecimento? Coloca lá no Instagram, passa conteúdo para nós. Então, assim, eu criei agora há pouco tempo um Instagram que chama Método Além da Técnica, né? Eu criei esse método porque eu vi necessidade no mercado, e eu vi que a técnica ela é essencial, mas ela não é o suficiente para a gente se manter no mercado, né? Então, eu criei esse método Além da Técnica, que é um método que a gente trabalha essa parte da gestão, precificação, finanças, marketing, vendas, como atrair, como manter cliente, tudo isso a gente trabalha nesse método Além da Técnica. Então, o Instagram é novo, acabei de criar ele, tem pouco tempo que eu criei ele. Todos os dias, praticamente, a gente posta conteúdo nele lá, né? Toda semana tem conteúdo novo. Então, se vocês quiserem, puder me dar uma força lá também, vai ser muito bom. Entra lá, @método Além da Técnica, porque lá tem muitos conteúdos, não só de precificação, mas conteúdos na área de gestão, que eu tenho certeza que podem agregar muito para vocês, tá? Gente, foi um prazer passar esse tempo com vocês, foi muito bom, foi uma troca bem legal.
Eu queria também, é muito importante para nós, saber o feedback de vocês, se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, né? Eu estou à disposição aqui para poder esclarecer vocês. Quando vocês precisarem de ajuda, vocês podem entrar em contato aqui com o sindicato, né? O que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai auxiliar vocês. E é muito importante para mim saber a opinião de vocês com relação a essa aula, tá? Com relação a essa aula, e depois também que vocês testarem o sistema, falem com a gente o que vocês acharam do sistema, se atendeu bem vocês, como que está fluindo, porque para nós é muito bom, porque quando a gente tem um feedback, a gente consegue saber onde que estão os pontos fracos, onde que estão os pontos fortes, onde que a gente pode melhorar, né? Então, a gente está sempre aberto para isso, beleza? Gente, foi um prazerão. Se vocês puderem colocar para mim aqui no chat o que vocês acharam da aula, eu agradeço vocês. E vamos ter mais aulas aí para frente. Mês que vem tem mais circuito empresarial, temos mais temas que vão agregar para vocês. E diariamente também, lá no meu Instagram, eu tenho também muitos conteúdos para vocês, tá? Ana Cláudia? Só para a gente fechar aqui. Para os alunos que queiram, por exemplo, se associar ao sindicato com o contrato do sócio parceiro, como é que funciona? Eu vou fazer o seguinte, Ana, eu vou pedir a Jéssica para entrar em contato com vocês, porque aí ela explica tudo certinho para vocês como funciona. Inclusive, para alunos, a gente tem um pacote, né, do MEI, que agrega muito para eles também. Para quem está começando, tem muitas coisas que vão auxiliar eles nessa jornada aí que eles vão iniciar, tá? Então, Legal. vou pedir a Jéssica para passar tudo para vocês direitinho. Eu quero te parabenizar, viu, Ana? Obrigada. Pelo incentivo aí, por essa aula, por passar isso para os seus alunos. Isso aí, com certeza, vai fazer diferença na caminhada deles, tá? Eu que agradeço. Um abração, viu, gente? Tchau, obrigada. Tchau, tchau.